tarde, irmãos. Eu sou o Vinícius, servo do Senhor, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um assunto que Deus ele tem trabalhado no meu coração. E esse assunto é o seguinte: o egoísmo e o coração do servo de Deus. Nós, servos do Senhor, somos egoístas. O nosso coração é tremendamente enganoso. Nosso coração é tremendamente ruim. E isso acarreta em vários problemas em nossas vidas. Nós somos orgulhosos, nós buscamos os nossos próprios interesses. Às vezes, o fato de buscarmos os nossos próprios interesses complica a nossa vida com Deus, nos impede de viver aquilo que Deus quer para nós, porque nós estamos buscando nossa própria vontade. Então, nosso egoísmo acarreta muitos problemas para a nossa vida com o Senhor. E, diante disso, nós vemos um Deus que é um Deus missionário. Um Deus que ama as pessoas. Ele quer salvar almas. Deus, ele ama as pessoas. E ao longo da Bíblia, nós podemos ver a realidade da obra transcultural. Nós podemos ver que Deus ele quer alcançar outros povos. Deus primeiro levanta ali a nação de Israel, o seu próprio povo, e por meio desse povo, ele quer que esse povo de Israel seja luz para as nações que estão ao seu derredor. Deus ele quer alcançar as outras nações. E nós podemos pensar que Israel deveria ser luz para os gentios. Israel deveria ser luz para as outras nações. Era o desejo de Deus, mas Israel estava transgredindo contra o Senhor. Israel estava sendo idólatra, Israel estava se apoderando das crenças de outras nações, ao invés de influenciá-las. Ao invés de colocar o Deus verdadeiro no meio desse povo, Israel estava trazendo os deuses pagãos para dentro de si. E isso mostra um egoísmo tremendo no coração de Israel. Hoje nós vamos estudar um pouco o livro de Jonas e vamos ver como toda essa realidade se manifesta em uma pessoa só, em Jonas, que era um profeta tremendamente egoísta. Mas pensando um pouco na atualidade, nos nossos dias, nós podemos ver que há muitas realidades transculturais, como por exemplo, as aldeias indígenas aqui do Brasil. Em algumas dessas aldeias, são muitas as coisas terríveis que acontecem. Por exemplo, infanticídio, o ato de matar crianças pequenas, às vezes até recém-nascidos. Então, são coisas terríveis por conta do pecado dentro dessas culturas. Mas Deus quer salvar essas pessoas. Deus quer salvar essas pessoas cuja realidade é horrível, cuja realidade é violenta. E voltando agora para o que estávamos falando, no livro de Jonas, nós nos deparamos com a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade assíria, muito grande, cerca de 97 quilômetros a cidade tinha, muito grande mesmo. E lá o que acontecia? Os ninivitas, eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles eram muito violentos, ao ponto de pegar as suas vítimas de guerras ou de conflitos, colocarem eles no deserto empalados vivos, para ficarem lá queimando no sol. Ficarem com sede, com fome e ainda com dor por conta do empalamento. O empalamento é quando você pega uma estaca e coloca algo fincado nessa estaca. Então, o povo de Nínive era extremamente cruel, extremamente violento. E eles tinham muitos conflitos com o povo de Israel. Eles estavam em embates, estavam em conflitos, e por conta disso tinha essa inimizade, tinha essa tensão entre esses dois povos. Então, Nínive era um contexto fora da realidade de Israel, era um contexto fora da nação de Israel, era um lugar transcultural, de uma cultura diferente, de uma cultura distinta da cultura de Israel. Israel adorava um só Deus, o Yahvé. E Nínive adorava vários outros deuses. Então, havia uma diferença muito grande aí de culturas. Só que Deus, irmãos, Deus ele se importa com as outras pessoas. Ele sabe dos pecados que elas estão cometendo. Mas Deus, o Deus verdadeiro, ele quer alcançar essas vidas. Quer trazer essas pessoas para si. Quer que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam e sejam sarados. Deus quer alcançar essas outras pessoas. E aqui no contexto do livro de Jonas, nós podemos ver que Deus ele manda Jonas para pregar para essa cidade de Nínive, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ver que elas estão em erro e que elas precisam de transformação.
Só que isso não estava acontecendo. Jonas era um homem tremendamente egoísta. Jonas era um homem que queria a destruição de Nínive. E nós vamos observar isso ao longo do texto que nós vamos estudar aqui. No contexto também, nós podemos observar que Jonas ele era contemporâneo de Oséias e Amós. E o que acontecia nos dois livros desses profetas? Oséias foi um instrumento de Deus para mostrar a infidelidade do povo de Israel, que ao invés de buscar o Senhor, ao invés de ser fiel a Javé, ao invés de buscar o Deus de Israel, eles estavam buscando outros deuses. Estavam sendo como prostitutas, adúlteros. Estavam sendo como adúlteros. Então, Oséias traz essa mensagem do adultério espiritual de Israel. E Amós também, nós podemos ver que ele traz uma mensagem de julgamento sobre Israel. No começo do livro, nós podemos observar Deus tratando sobre cada nação que está em volta de Israel. E, por fim, Deus vai tratar sobre Israel e Judá. Só que se olharmos bem no mapa geográfico, nós vamos ver que essas nações que Deus cita estão meio que em volta de Israel, fazendo um contorno, como se fosse um alvo, Israel no centro, porque o problema ali era Israel. Israel deveria ser luz para essas nações, só que essas nações estavam influenciando o povo de Israel. Então Deus, em sua sabedoria, ele mostra que o centro do alvo, aquele que deveria se atentar mais, era Israel. Deus aponta então para Israel e mostra o erro que eles estavam cometendo. Olhem comigo Amós capítulo 5, versículo 7. Amós 5, 7. Fala o seguinte, se você não tiver uma Bíblia aí com você agora, para acompanhar comigo, você pode acompanhar aqui pelo canto inferior da tela. Tá bom, Amós 5, 7 fala o seguinte, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. A losna é uma planta que, ao fazer o chá, fica muito amargo. Então, Deus está falando o seguinte, vocês que convertem o juízo em amargura e deitais por terra a justiça. Então, o povo de Israel estava sendo muito injusto, estava jogando a justiça de Deus no lixo. Estavam transformando algo que deveria ser bom, algo que deveria ser doce, em amargo. Israel, então, estava pervertido, estava pervertendo os caminhos do Senhor. E Jonas, é interessante que ele prega em favor de Jeroboão II, que era um dos reis que estava ali na época dele. Era um rei muito mau. O texto de 2 Reis, capítulo 14, descreve que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E geralmente essa era uma das características de um rei que não estava sendo fiel ao Senhor, mas estava sendo pecaminoso em seu proceder. Também nós vemos que Amós prega contra esse mesmo rei. Em Amós capítulo 6, versículo 13 e 14, nós podemos ver isso. Enquanto Jonas fala que Jeroboão ele vai conquistar algumas terras, Amós fala que ele vai perder essas terras. Então é interessante nós vermos essa tensão aqui entre esses profetas, entre esses contemporâneos e também entre o que estava acontecendo ali na região de Israel. Por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque nós vamos ver que o egoísmo ele se manifesta trazendo vários problemas ao redor de nossa vida. O egoísmo ele acarreta em muitos problemas para nós e nós somos tremendamente egoístas. Mas em combate a isso, o livro de Jonas apresenta o caráter de Deus, o caráter majestoso de Deus, que é expresso ali também em Êxodo, capítulo 34. Nós podemos ver que Deus ele é um Deus bom, Deus ele é um Deus justo, Deus ele é um Deus amoroso, ele é misericordioso, ele perdoa, mas ele também exerce juízo. E nós vamos ver que Jonas, ele vai usar o caráter de Deus como uma forma de afrontar a Deus, aqui dentro do livro de Jonas. Então, nós, irmãos, como vimos, Jonas era muito egoísta. Mas nós, servos do Senhor, devemos abrir mão do egoísmo, devemos abrir mão dos nossos próprios interesses para servir melhor o nosso Deus. Devemos abrir mão do nosso egoísmo para servirmos o Senhor, porque o Senhor ama as pessoas e quer salvá-las. Então, para que possamos servir o Senhor melhor, para que Ele continue essa obra de salvação tão maravilhosa como Ele nos salvou,
nós precisamos abrir mão do nosso egoísmo. Então nós vamos ver aqui no livro de Jonas como Deus ele ama as pessoas e como é importante que nós abandonemos o nosso egoísmo, como nós deixemos o nosso egoísmo, para então assim servir o Senhor Deus de modo excelente. Então tá bom. O chamado de Deus. O livro de Jonas, vamos abrir lá, começa com um chamado de Deus para o seu servo. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 e vamos ver como Deus, então, ele chama Jonas para a sua obra. Versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Jonas. Diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus, ele mostra a Jonas uma realidade. A cidade de Nínive era uma cidade terrível e estava pecando bastante, a ponto de que essa maldade subiu até o Senhor. E Deus, então, ele comissiona Jonas, dizendo: vai-te, se disponha, e vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Então Deus, ele queria que o profeta fosse até Nínive para anunciar a sua mensagem para essas pessoas que estavam ali. Jonas, então, tem uma atitude diferente do que se é esperado de um servo de Deus. E é interessante porque a partir daqui, nós podemos olhar para o livro de Jonas como se fosse uma sátira, porque aquilo que nós esperamos não é, e aquilo que nós não esperamos é. Os irmãos vão entender um pouco mais isso, conforme nós vamos estudando aqui, mas tudo aqui no livro de Jonas está de ponta cabeça. Tudo está virado ao avesso. E nós vamos ver que o servo de Deus, que se é esperado que sirva o Senhor com alegria, estava fugindo da presença do Senhor. Olhem comigo o versículo 3. Deus disse no versículo 2, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. Mas no versículo 3, olha o que Jonas faz. Jonas se dispôs. O versículo 3 começa assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. O servo de Deus, profeta de Deus, servo do Senhor dos Exércitos, se dispôs a servir o Senhor. Não, ele não se dispôs a servir o Senhor. Ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. Vejam, está virado de cabeça para baixo. Está ao avesso. Espera-se do servo do Senhor que ele sirva o Senhor com alegria, mas ele estava fugindo da presença do Senhor. Jonas, então, ele foge da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, continua o versículo 3, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas, ele decide em seu coração fugir da presença do Senhor, porque ele não queria ir para Nínive. Nós vamos entender mais para frente o porquê que ele não queria ir para Nínive. Mas nós vemos a primeiro momento que o profeta de Deus, servo do Altíssimo, foge da presença do seu Senhor. O servo de Deus que deveria servir o Senhor com alegria, foge da presença dele. E nós vamos ver então, conforme o texto vai prosseguindo, o castigo do Senhor para Jonas. Jonas, então, ele consegue entrar naquela embarcação e vai seguindo, então, em direção a Tarsis. Mas olha o que acontece a partir do versículo 4. Fala o seguinte: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu?
Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então, versículo 11, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então, irmãos, a partir aqui do versículo 4, nós vamos ver mais uma vez que as coisas estão ao avesso, que as coisas estão de ponta cabeça. Nós vemos que, ao fugir para Tarsis, então Jonas naquela embarcação ali, o Senhor manda uma tempestade, para que por meio dessa tempestade ele possa ensinar ao seu servo o quanto ele é egoísta. E nós vamos ver que havia alguns pagãos ali dentro desse barco junto com Jonas, e que eles estavam sendo mais crentes, assim podemos dizer, do que próprio Jonas, servo de Deus. Eles estavam demonstrando uma espiritualidade maior do que o do próprio profeta, do que o próprio servo do Senhor. Vejam o que eu quero dizer com isso. No capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver que eles, os marinheiros pagãos, estavam clamando aos seus deuses enquanto o profeta de Deus estava dormindo. Enquanto o profeta de Deus havia dormido profundamente, fugindo da presença do Senhor, aqueles pagãos estavam desesperadamente buscando seus deuses. Aqueles pagãos estavam desesperadamente clamando aos seus deuses. No versículo 6, é interessante que o pagão vem perguntar ao profeta por que ele está agarrado no sono. Por que ele está ali? E é interessante que o pagão convida Jonas a buscar o seu Deus. O pagão faz esse convite: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O profeta de Deus, que deveria invocar o Senhor, o profeta de Deus que deveria ter essa intimidade com o Senhor, está sendo convidado por um pagão a buscar o Senhor. Está tudo de ponta cabeça, irmãos. Está tudo aos avessos. E o profeta de Deus, ele estava dando um péssimo testemunho para aqueles homens ali no barco. Os homens do barco, pagãos, estavam dando um melhor testemunho do que o de Jonas. E no versículo 8, então, depois de ter sido lançado aquelas sortes ali, e essas sortes terem caído sobre Jonas, Jonas declara algo que é bem interessante aqui no texto. Eles perguntam para ele, né, os marinheiros ali perguntam para ele de onde ele é, de que povo ele é, qual a ocupação dele, qual a terra dele, e Jonas responde no versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Isso aqui é muito interessante, porque ele declara para eles que ele serve o Senhor verdadeiro, o único Deus, que fez tanto o mar quanto a terra e fez os céus também. Mas Jonas, a gente vai ver que ele declara mais alguma coisa também, que ele fugiu da presença do Senhor, conforme os marinheiros falam no versículo 10. Olha, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então Jonas também falou que ele estava fugindo da presença do Senhor. Mas veja como o profeta, ele não estava pensando bem, porque se ele declara que ele sabe que Deus ele fez os céus e o mar, ele fez também a terra, o profeta está fugindo por uma embarcação no alto mar. Então, esses homens eles ficam desesperados. Nossa, se o profeta, se Jonas serve a um Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar, então por que ele está aqui? O que ele está fazendo aqui? Por que ele foge por aqui? Então eles sabiam que aquilo ali que estava acontecendo, aquela tempestade, era porque Jonas estava fugindo do seu Senhor. Jonas então estava sendo castigado por Deus. E no versículo 11, então, nos é mostrado que o mar cada vez mais ia se tornando mais tempestuoso. E Jonas, em um ato que aparentemente nos é nobre, ele diz: me lancem ao mar, porque assim a tempestade vai ser acalmada. A primeiro momento, irmãos, isso pode parecer nobre, pode parecer que ele está falando: olhem, se acalmem,
vocês vão ficar bem. É só me lançar no mar e vocês vão ficar seguros, porque eu estou errado. Não. Jonas, eu gosto de entender assim, Jonas, que maneira melhor você tem de fugir da presença do Senhor, ou de não ir para Nínive, do que morrer? Jonas, morrendo, ele não precisaria ir para Nínive. Jonas, morrendo, estaria fugindo do que Deus queria para ele. Então, Jonas, nesse ato egoísta, ele fala para os marinheiros, me lancem ao mar, porque assim vocês vão ficar tranquilos. Mas isso tudo está camuflando um egoísmo profundo no coração de Jonas. E vejam, isso tudo se encaixa depois com o que eles falam, com o que os pagãos falam. Depois de lançarem Jonas ao mar, olha só o que eles falam. Versículo 14. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, esses homens pedem que não caia sobre as mãos deles o sangue de Jonas, porque eles estão matando Jonas. Nós vamos ver mais para frente que Jonas ele vai falar o seguinte, melhor me é morrer do que viver. Então, Jonas estava em uma atitude egoísta, pedindo para que ele fosse lançado ao mar, a fim de que, ao morrer, ele não precisasse ir para Nínive. Ele estivesse, então, fugindo da presença do Senhor. Jonas mostra um coração tremendamente egoísta, irmãos. E o nosso coração é assim também. Nós não somos diferentes do profeta Jonas. Às vezes, somos até piores. Nós buscamos tantos nossos interesses que passamos por cima de qualquer coisa para cumprir eles. Nós não nos importamos com o nosso irmão. Nós não importamos com as coisas que estão ao nosso redor. Ao querer o que queremos, nós fazemos o que fazemos. Ao querer o que nós queremos, não ligamos para as coisas ao nosso redor. Nós achamos que as nossas decisões são melhores do que as decisões de Deus. E enquanto nós estamos preocupados com nós mesmos, ao nosso lado, irmãos, pessoas estão sem esperança e estão perdidas. Enquanto estamos preocupados com nós mesmos, olhando para os nossos interesses, pessoas estão desesperadas no meio da tempestade. Pessoas estão se perdendo, morrendo, clamando em vão aos seus falsos deuses, enquanto nós temos o Deus verdadeiro em nossas vidas e temos a oportunidade de passar para essas pessoas o conhecimento desse Deus maravilhoso. Nós somos tremendamente egoístas e o egoísmo nos impede de servir o Senhor com excelência. Que Deus os abençoe. Até a próxima live.